O mundo é um lugar totalmente difícil. Lidar com famílias, lidar com as coisas do dia a dia tem nos tomado muito tempo. Eu pergunto a você, você tem destinado tempo à sua família ou tem deixado que as coisas do mundo entrem no meio e atrapalhem o seu lar, a sua vivência em família? Bom dia, fique conosco. Esse é o Clube MD 451, um clube de pessoas que se levantam pela madrugada às 4h51, horário de Rondônia, para ter um momento de sabedoria, um momento de adoração a Deus e levantar ainda mais forte e firme para o nosso dia. Fique comigo até o final. Curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube MD 451. Clube de pessoas que se levantam diariamente para poder orar a Deus, ter uma palavra de conhecimento, começar o dia ainda mais animado. Bom dia, Heloísa. Tudo certo por aí, Heloísa? Nós começamos a semana com esse propósito de estudar o livro de Reis, conhecer um pouco da história do final do reinado do rei Davi, o maior rei que já existiu, uma pessoa que tinha uma sabedoria, uma pessoa que tinha uma pessoa extraordinária, findando o seu reinado, entrando no reinado do rei Salomão e passando ali por algumas passagens marcantes daquela época. Bom dia, Marci. Passagem daquela época, como Elias, como ali os profetas de Baal. Ou seja, o livro de Reis é um livro que nos remete muita coisa, muito entendimento, muita sabedoria para os nossos dias de hoje. E nesse primeiro capítulo de 1 Reis, nós vamos ver aqui que muita coisa nos remete ao que nós já vivemos hoje. O rei Davi já era muito velho, um rei que já estava ali doente no final dos dias. A própria Bíblia diz que aqui em 1 Reis, que ele já não se aquecia mais e não conseguiam aquecê-lo com cobertores. E trouxeram ali para ele a serva mais bonita que tinha, né? Trouxeram ali uma serva linda que pudesse aquecê-lo e deitá-lo em seus braços. A Bíblia conta que acharam em todo Israel a jovem mais bela que tinha, Abisag. Pediu que ela se deitasse no colo do rei, ela nua, o rei nu, para que ela pudesse aquecê-lo. Mas enfim, o rei já estava velho. O rei já não aguentava mais, ele estava a premonição do fim dos dias. E na própria Bíblia diz que Abisag não teve relação com o rei Davi. O rei Davi, por já estar velho e cansado, não teve relação mais com Abisag. E olhe que era a serva mais bela que existia em todo Israel. Porém, quando o varão da casa, o mestre da casa, o homem da casa, não tem mais esse desejo, vamos dizer assim, por sua serva, por sua esposa, por sua mulher, a própria Bíblia diz que ele já não é mais capaz de reinar. E então o filho de Davi começa a querer, já que meu pai já está velho, meu pai já se deita com umas mulheres mais bonitas, ele já não tem mais atração por aquela mulher, eu vou assumir o meu trono. O próprio filho se vê no ponto de querer trair o pai. Por quê? Porque Adonias foi um filho que
Davi criou seus filhos, deu mais prioridades em criar, em conseguir reinados, em administrar suas riquezas e outras coisas. E Davi, de certa forma, deixou de lado a família, a criação da família. Bom dia, Almir. Bom dia, Emerson. Sejam bem-vindos. Davi deixou de lado a sua criação dos seus filhos. Davi, de certa forma, foi promissor em uma área, mas foi falho na criação dos filhos, a ponto que um dos seus filhos se revoltar contra o pai e querer tomar o trono do pai, sem esperar a aprovação. Mas como era da vontade de Deus, que Salomão, seu filho, que não era a linhagem sucessora naquele momento, na linhagem sucessora do rei Davi, era Adonias, mas não era digno. E quantas vezes nós não queremos ser o sucessor de algo em nossa vida, tomar de conta, tomar posse de algo em nossa vida, mas não somos merecedores naquele momento. Não é a nossa linhagem de sucessão. Quantas vezes nós não compramos algo, vendemos algo, e antes mesmo daquilo estar consumado, nós já fazemos algo ainda maior. Por quê? Porque não era o momento, nós não estávamos na linhagem de sucessão. Na linhagem de sucessão do rei Davi. Salomão não era o sucessor imediato do rei Davi ao falecer. Mas ele já tinha feito uma promessa. Essa promessa era que Salomão seria o seu sucessor. Enquanto Adonias estava lá se preparando para tomar o trono do seu pai, um filho tomar o trono, um filho tomar algo do seu pai à força, Davi proclama Salomão como seu rei. E daí vem essa sucessão do rei mais próspero que nós já tivemos, o rei Salomão. Então, o que essa mensagem quer nos deixar hoje? Essa briga, a pessoa que já não tem mais condições de assumir, de reinar, de cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, não tem o domínio sobre os seus filhos. O que tudo isso quer nos dizer hoje? Porque Davi não podia mais, não tinha o domínio mais sobre os seus filhos, não tinha o domínio mais sobre o seu corpo. O seu corpo já não atendia os seus desejos carnais. O seu corpo já não representava mais um rei empoderado, um rei que... Nós não podemos ser totalmente sábios e não podemos ser 100% em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que entender que o próprio rei Davi, um servo fiel de Deus, ele foi um ser estrondoso, um homem belo na sua época, um homem justo, mas também foi falho. Fez tudo as coisas, mas foi falho na criação de seus filhos. Deixou de lado os seus filhos para poder assumir o seu reinado. Então, o que tudo isso nos mostra nessa primeira parte do nosso estudo de rei Davi, do livro de Reis, é que nós não podemos ser totalmente 100% em todas as áreas. Por mais que queiramos ser 100% em todas as áreas, nós não vamos conseguir. O único que foi Jesus. Esse sim foi 100% em todas as áreas. E nós, por sermos humanos, somos falhos. Mas o que importa para nós como ser humano? Sermos falhos e corrigirmos a rota. GPS. Não foi à toa que o GPS foi inventado. Para que nós possamos nos localizar. Quantas vezes nós não estamos perdidos e temos que nos localizar? O rei Davi não tinha GPS, mas ele corrigiu a rota a tempo. Enquanto Adonias estava pretendendo entrar, assumir o trono, ele corrigiu a rota
e nomeou Salomão como seu sucessor. Então, irmãos, corrijamos a nossa rota. Não sei qual é a rota que você está indo hoje, nesse momento, mas use o GPS. O GPS mental, espiritual, o GPS carnal. Que saibamos corrigir a rota. Erramos e muito. Somos falhos e muito. Mas temos a sabedoria e o discernimento de corrigir a rota. Que o bom Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria e discernimento para que possamos corrigir a nossa rota. Amém? Te espero amanhã. Se assim o bom Deus nos permitir, curta, salve e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos corrigir a rota de muita gente. Se assim o bom Deus nos conceder graça e nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus.